número 3 e versículo de número 9, que diz assim a palavra de Deus: chamou, porém, o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde está? Respondeu o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Agora o verso 21 diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Neste momento eu quero iniciar aqui uma palavra falando sobre salvação. A palavra de Deus nos fala que Deus fez os céus e a terra. Deus fez um jardim no Éden e fez ali o homem e o colocou num paraíso. O homem chamado Adão e fez a sua companheira chamado Eva. Deus fez-lhe um casal, um homem e uma mulher. Não é esse o tema, mas o Senhor mandou falar aqui. Deus fez um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. O que passar disso é coisa do diabo. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher para viver junto. Deus não fez dois homens para viver junto, nem duas mulheres. Deus fez um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea. O que passar disso é coisa do diabo. Uma outra hora eu quero trazer uma mensagem sobre isso. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Vou trazer uma mensagem. Ah, mas vou processar. Não tenho medo disso não. Nós vivemos num país que tem liberdade de expressão ou vivemos uma ditadura gay? Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. O que passar disso é coisa do diabo. Mas falando no tema que eu comecei a falar, então Deus os colocou no jardim. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus, ele vinha todos os dias conversar com Adão e Eva, porque Deus sempre gosta de se relacionar com a sua criatura. Deus, ele é amigo, ele é parceiro do homem e da mulher. E todos os dias via Deus e chamava Adão e Eva e conversava com eles. Deus falava com eles. E Deus ordenou que Adão e Eva, que Adão desse nome aos bichos e assim por diante o fez. E Deus vinha todos os dias se relacionar com o homem. Mas chegou um dia que Adão e Eva pecaram contra Deus. E quando eles pecaram, eles perderam o Espírito de Deus da sua vida. Por que perderam o Espírito Santo? Porque eles perderam o brilho. A primeira roupa, a primeira veste que Deus colocou no homem é o Espírito Santo dentro da sua vida. Eu vou citar um exemplo para que você entenda. E você vê que eu não estou falando de heresia. Se você olhar para uma lâmpada apagada, nela está escrito 110 ou 220 watts. Você consegue enxergar a letra perfeitamente se ela estiver apagada. Porém, dentro dela existe uma luz. E se você acionar essa luz, você não consegue mais enxergar a letra, se ela é 110 ou 220. Porque a luz que está dentro da lâmpada, a claridade é tão forte que envolve ao seu redor externo, e você não consegue enxergar o que está escrito sobre a lâmpada, por causa da luz. E assim foi a primeira veste do homem. A Bíblia fala que Deus é luz, que o Espírito Santo é luz. E Deus coloca o Espírito Santo dentro de Adão e Eva, e a luz era tão forte que ele e Eva não conseguiam enxergar sua nudez, por causa que a luz que vinha de dentro deles radiava, os envolvia numa glória, e eles não enxergavam a nudez um do outro. Então a primeira roupa que Deus coloca sobre o homem é a luz, é o Espírito Santo dentro da sua vida. Mas chegou um dia em que Adão e Eva pecaram. Aí aquela luz se apagou. A luz se apaga, o Espírito Santo sai e a luz se apaga. Aí quando eles olham um para o outro, eles veem que eles estão nus, porque a luz saiu, a roupa espiritual saiu e eles percebem que estão nus.
Aí eles correm rapidamente e cortam a folha de figueira e tentam tampar sua nudez, porque ficaram com vergonha. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus veio conversar com Adão e Eva. E quando Deus chama Adão, aonde tu está? Adão está se escondido no meio dos arbustos. E Adão fala: Senhor, eu ouvi a tua voz e tive medo, porque nós pecamos, nós estamos pelados, nós estamos nus. E uma pessoa nua não consegue ter um relacionamento amigável com Deus. Por isso que muitas pessoas nas igrejas hoje não conseguem mais ter um relacionamento com Deus, estão mortas. Sabe por quê? Porque estão nuas nas igrejas. Muitas pessoas, o pregador às vezes está estourando a garganta de pregar, eles estão igual um manequim sentado no banco, porque perdeu o Espírito Santo. Muitas irmãs chegam vazias e voltam vazias porque estão nuas dentro das igrejas. Chegam na igreja com um pedacinho de saia, mostrando as suas vergonhas dentro da igreja. Deus não consegue ter amizade com pessoa pelada. Deus chegou no jardim e não encontrou mais Adão e Eva porque estavam nus. E Deus não tinha como sentar, vamos citar um exemplo, Deus não tinha como sentar num banco, bater um papo com Adão e Eva, porque os dois estavam nus. Sabe por que muitas pessoas estão vazias nas igrejas? Deus não senta mais na sua mesa espiritual, porque está nu dentro da igreja. Eu não acredito que uma pessoa que chega na igreja semi-nua, mostrando as suas vergonhas dentro da igreja, Deus tem relacionamento com uma pessoa dessa. Como? Apocalipse diz: bem-aventurado é aquele que guarda as suas vestes para que não mostre a sua vergonha. E dentro da igreja está cheio de pessoa pelada hoje. Cheio. Pessoas nuas. E Deus não tem como se relacionar. Aí Adão fala: Senhor, nós ouvimos a sua voz, mas nós ficamos com medo porque nós pecamos e agora estamos pelados, estamos nus, eu e Eva. Eu tentei fazer umas folhas de figueira aí, mas o negócio ficou estranho. Estamos nus, não tem como nós sentar para conversar com o Senhor. É tempo de fazer conserto. É tempo de muitos crentes encompridar um pouco mais das suas vestes. É tempo dos pastores criar vergonha na cara e ensinar as irmãs como tem que andar na presença de Deus. Se Deus hoje voltar, como que você como pastor vai apresentar a igreja para Ele? Que forma que você vai falar: Senhor, aqui está a sua noiva? Uma noiva pelada? Ou uma noiva santificada? Que igreja você tem a apresentar para Deus? É uma vergonha nos dias de hoje. Tem pessoa que nunca foi crente, mas tem vergonha de colocar uma veste que uma mulher crente está colocando nos dias atuais. Tem pessoa que nunca põe o pé numa igreja crente, mas ela por moral, por caráter, tem vergonha de vestir certas roupas que crente está vestindo. Quantos irmãos também andam por aí na rua sem camisa, de shortão, pelado? Mas é claro que vai perder o relacionamento com Deus. A Bíblia é clara em dizer: se você é amigo do mundo, meu camarada, você é inimigo de Deus. E se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo. Por isso que o mundo odeia quem prega a verdade, porque quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Essa é a verdade e acabou. Aí o negócio fica estreito. Aí diz a Bíblia Sagrada, nós lemos aqui no versículo 21, que Deus pega um cordeiro e sacrifica, mata esse animal e tira a pele para fazer roupa para vestir Adão e Eva, porque estava pelado.
não tinha mais como se relacionar com Deus. Não tinha mais como se assentar na mesa com Deus, porque estavam nu. E como que ia ficar diante da presença de Deus nu? Eu não entendo como pessoa pode ter a moral de chegar num culto a Deus nua na igreja. Eu não entendo. Aonde que foi parar o caráter e a moral de uma pessoa chegar numa igreja para cultuar a Deus nua, com um toco de saia, que se sentar, o negócio fica esquisito. Aí Deus pega e mata um animal e apresenta Adão e Eva aquelas vestes e veste os dois porque estavam nus. Agora esse animal já estava apontando para o Cristo, o Filho de Deus. Adão e Eva não sabiam, mas Deus sabia o que estava fazendo. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus sacrifica este animal. E neste momento eu acredito que Adão e Eva, além de envergonhados, tem um ponto positivo aqui, viu? Adão e Eva tiveram medo. Medo significa temor, vergonha e se esconder. Agora tem gente que está pior do que Adão e Eva. Além de estar nu, não tem medo nem vergonha, está escandalizando. Deus os perdoou porque eles tiveram vergonha e medo. Deus, acredito eu que Deus falou: poxa, já que eles tiveram vergonha e medo, é temor, arrependimento, eu vou resolver esse problema. Vou sacrificar um cordeiro, eu vou perdoar eles e vou vestir eles para tampar essa nudez. Agora tem gente que hoje não tem mais medo nem vergonha, por isso que está cada vez de mal a pior. Mas eu digo para você, se você que está ouvindo está andando dessa forma, ainda há oportunidade para você criar vergonha e ter medo de Deus. Não medo apenas porque Ele é Deus, medo de no último dia sua alma ser lançada no fogo do inferno. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus mata esse animal. Agora você pode imaginar, quem deu o nome para os animais foi Adão, diz a Bíblia Sagrada. Se foi lá o cordeiro, Adão colocou o nome lá, cordeiro. Agora a Bíblia nos fala que Adão e Eva viviam com os animais, não tinha maldade. Acredito eu que Adão e Eva pegavam, porque cordeiro é um dos animais mais gostosos de você estar. A lã é muito linda, é algo maravilhoso. Quantos dias que Adão e Eva não abraçaram esse cordeiro? Não pegaram no colo aquele cordeirinho lindo, branquinho, maravilhoso? E agora, diante dos seus olhos, eles vê Deus degolar aquele cordeiro para que aquela pele tampasse a sua nudez. Aí então o primeiro perdão de pecado foi através de Adão e Eva se esconder de temor e se arrepender. Aí Deus os faz veste e veste sobre ele. E Deus agora dá as coordenadas e fala, acredito eu que Deus teve a conversa, porque está na Bíblia. Deus deu a sentença para eles também. E acredito eu que Deus chama os dois e fala: a partir de hoje, se vocês quiserem se relacionar comigo, vocês vão ter que oferecer um cordeiro em sacrifício a mim por causa dos seus pecados. Ali então nasce a oferenda a Deus, qual todos os anos era feito um sacrifício a Deus. Ali Adão e Eva começam a oferecer esse sacrifício a Deus, e Deus expulsa os dois do jardim e coloca para lavrar a terra. Ali eles começam agora a oferecer sacrifício a Deus, e eles passam isso para os seus filhos, e diz para os seus filhos: nós pecamos, Deus nos perdoou, nos deu a sentença e nos ensinou que agora, para que nós se relacione, para que nós tenha amizade com Ele, é necessário que nós se arrependa dos nossos pecados e ofereça a Ele sacrifício. Aí os filhos começaram também a oferecer sacrifício. Aí a Bíblia nos conta a história que um dos seus filhos, chamado Caim, chegou um dia que tentou mudar o sacrifício. Enquanto Abel foi lá e ofereceu um cordeiro do jeito que Deus fez para o seu pai Adão,
e do jeito que o seu pai Adão havia lhe ensinado, o seu irmão Caim vai e oferece vegetal. E Deus não fez vegetal. Deus não ensinou para Adão que era vegetal. Se fosse vegetal, Deus tinha falado: ó, tá ótima a folha de figueira, continue assim. Deus rejeitou e ofereceu um sacrifício de sangue. E assim deveria ser feito. Mas chegou um dia que Caim quis mudar o negócio, e Deus o rejeitou, o seu sacrifício. É muito importante que nós continuemos na posição que Deus nos ensina. Muitas pessoas têm tentado mudar as coisas. Caim falou: eu vou oferecer um vegetal. Ele deveria pegar o quê? Já que ele era lavrador, pegar lá tantos quilos de fruta ou de semente e trocar por um cordeiro com seu irmão Abel, igual ele fazia anteriormente. Mas chegou um dia que ele não quis trocar não, que ele levou aquilo que ele tinha, como se Deus fosse qualquer um para aceitar aquilo que ele quisesse. E Deus rejeitou. Meu amado, Deus só aceita as coisas do jeito dele. Quando eu e você decidirmos fazer as coisas do nosso jeito, Deus vai rejeitar sempre. Não vai ter aceitação da parte de Deus. Ou é do jeito de Deus ou não faça. Quer fazer as coisas para Deus? Faça de acordo com a vontade de Deus. Aí Deus rejeita a oferta de Caim e aceita somente a oferta de Abel. Para finalizar, porque a hora já foi embora. Ali então nasce o sacrifício. Para que Deus perdoasse o pecado do homem, ele deveria todos os anos ou meses, conforme fosse no princípio, pegar um cordeiro, sacrificar e apresentar a Deus como arrependimento, para que Deus perdoasse os seus pecados. No próximo domingo, querendo Deus, estaremos aqui dando continuidade desta mensagem, se Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe em nome de Jesus.